Olá, tudo bem? Esse é o Momento Psi. Eu sou a Adrissa Moura, psicóloga, psicoterapeuta e mestre em clínica psicológica. E hoje eu convido vocês para continuarmos no assunto de compulsão alimentar. No último vídeo, conversamos sobre os sinais que a compulsão alimentar dá e que tipo de consequências ela pode trazer para a vida das pessoas que sofrem deste tipo de transtorno. E hoje vamos conversar um pouco dos tratamentos mais adequados nos casos de compulsão alimentar. Bom, a primeira é muito importante se compreender que os tratamentos mais adequados são sempre os mais individualizados, aqueles que respondem às necessidades de cada sujeito que sofre de transtorno alimentar. Mas geralmente eles passam por um tratamento psicoterapêutico para que se possa trabalhar as razões pelas quais aquele sujeito está sofrendo desse transtorno, o medicamentoso, muitas vezes, se for necessário, quando existe a necessidade de se medicar aquela pessoa para se trabalhar sintomas de depressão, de compulsão ou ansiedade que possam estar ocasionando o transtorno, e muitas vezes um nutricional para que se mude também os hábitos alimentares daquela pessoa. Bem, a tratativa da família com o sujeito que sofre de transtorno alimentar também é muito importante. É muito importante a família entender que ela não pode estar exercendo pressão para que aquela pessoa que sofre desse transtorno solucione isso rapidamente, né? Resolva melhorar, ficar bem, porque não é assim que as coisas funcionam. Quanto mais pressão, mais ansiedade a pessoa que sofre de transtorno alimentar vai sentir, e é bem possível então que os sintomas da compulsão ainda aumentem mais. Então é muito importante que a família venha no sentido de auxiliar e de tentar compreender o que está acontecendo com esse sujeito. Nos tratamentos psicoterapêuticos dos transtornos alimentares, se trabalha muito quais são os gatilhos que levam as pessoas à compulsão alimentar. E é muito importante que essa pessoa, esse indivíduo que sofre dessa compulsão, ele comece um processo de autocompreensão, de tentar entender quais são esses gatilhos e quais são as motivações que o levam aos eventos de compulsão, nos quais ele tem esse descontrole com o ato de uma grande ingesta alimentar. Então, geralmente o objetivo da terapêutica para a compulsão alimentar é que aquela pessoa que sofre desse transtorno, ela volte a estar no controle da ingesta de alimentos. E para isso, primeiro ela precisa identificar o que é a fome propriamente dita, fome física, né? Da fome mental, que é aquela fome que tem a ver com o prazer de comer, que pode então estar muito associada aos episódios de compulsão alimentar. A fome física é uma fome que ela vem geralmente só de 3 a 4 horas depois da última refeição, né? E ela vem com aquele vazio no estômago, por isso ela é uma fome física, né? E não é uma fome específica de um alimento específico, né? É uma fome que ela pode ser saciada com vários tipos de alimentos. E depois que a pessoa faz a sua refeição, ela fica com um sentimento de saciedade. A fome mental, aquela fome que é que nem uma fissura, como se fosse, né, um vício por alguma droga, que é a fome que tem uma associação com a compulsão alimentar, ela é uma fome que não tem horário. Não precisa ser necessariamente muito tempo depois da última refeição. E geralmente é uma fome de alimentos específicos, né? Que a pessoa está com desejo de comer. Geralmente alimentos ricos em carboidrato, em açúcar, em gorduras, e que tem a ver com o prazer daquele momento da ingesta do alimento. E o problema não é sentir prazer em comer, né? Comer pode sim ser muito bom, desde que a pessoa esteja no controle do ato de comer. O problema é o exagero, né? É a compulsão. Então, a fome mental, que é essa fome associada à compulsão alimentar, ela é uma fome que ela provoca o exagero, a compulsão,
E depois que o sujeito termina de comer, ele não sente geralmente essa sensação de saciedade. Ele sente culpa, vergonha, desconforto. Então é bem como o uso de uma droga, né? Existe aquela fissura, aquela vontade, aquele desejo, ele é satisfeito ali momentaneamente. Então a sensação de satisfação ela é muito momentânea, né? Ela é rápida e depois já dá lugar ao arrependimento. É muito importante que as pessoas que sofrem desse transtorno, nesse processo assim de autoconhecimento, de entender o que acontece, elas façam as refeições realmente prestando atenção no que estão comendo. Não fazer a refeição assistindo TV, conversando, batendo um papo, né? Que elas realmente sentem à mesa para comer e estejam conscientes do que elas estão ingerindo e que sim, elas possam ter prazer na ingesta de alimentos, mas que seja um prazer consciente da quantidade e do tempo que estão comendo, né? Que isso seja com mais tempo, que seja mais devagar, sem pressa, sem vergonha e que seja sem estar isolado e escondido das outras pessoas, como geralmente acontecem os episódios compulsivos. Também é muito importante entender que na química, né, hormonal da compulsão alimentar, a produção de dopamina entra com muita força e a pessoa acaba viciando nessas sensações que a dopamina traz, que estão associadas à grande ingesta de alimentos, né? Então, no tratamento para a compulsão alimentar, para se acabar com a compulsão alimentar, é muito importante também que se introduza algum tipo de exercício físico mais significativo, né? No sentido de ter mais desgaste, ou que seja de competição, de superação, porque esse tipo de exercícios físicos, eles ajudam na produção da dopamina, que entra aí, então, para dar essa sensação de satisfação ao sujeito que a grande ingesta de alimentos traz nos episódios de compulsão. Só naquele momentozinho ele dá ingesta, porque depois já dá lugar a uma frustração e a uma vergonha muito grande. Então é muito importante que se possa atacar de todos os lados o que pode estar levando esse sujeito à compulsão alimentar. Até pelo fato de que é um transtorno que pode causar danos bastante sérios, né? Porque a obesidade ela pode vir acompanhada de problemas de saúde bastante sérios e toda a parte psicológica, né, do sujeito que sofre do transtorno e que tem a obesidade também pode estar prejudicada, no sentido do amor próprio, né? Da produtividade do sujeito, do convívio em sociedade, de várias questões que podem estar sendo prejudicadas pela compulsão alimentar. Então, o tratamento psicológico é muito importante para que o sujeito possa se entender e entender que tipo de hábitos que ele pode mudar, que tipo de gatilhos que ele pode evitar, se são gatilhos físicos, se tem a ver com companhias, se tem a ver com horários, né? Então, é preciso que se mudem hábitos para que se rompa com a compulsão. Não é possível romper com uma compulsão se as pessoas continuarem agindo sempre da mesma forma, com a mesma rotina. Então, é preciso sim que se ataque em determinadas áreas, determinadas questões, para que se possa romper com uma conduta compulsiva. E a medicação vem então, né, quando as situações são mais sérias, de ansiedade, de depressão associada, até também para lidar com a compulsão, tem algumas medicações específicas para isso. E então a ajuda de um nutricionista para uma alimentação mais saudável, satisfatória, que vai auxiliar esse sujeito a perder peso também, porque geralmente já está com sobrepeso ou até muitas vezes com obesidade mórbida. Muito importante que a família fique junto, acompanhe, apoie, sem cobrança. E principalmente quando acontecer aí algum retrocesso, alguma escorregada, que a família esteja junto para dizer que isso pode acontecer, que isso é natural e que é sempre, sempre muito importante que a pessoa confie que vai conseguir novamente, né? Tentando e se esforçando e que vai conseguir vencer
a questão da compulsão alimentar. Bem, esse então foi o vídeo de hoje. Espero ter auxiliado vocês de alguma forma. E convido vocês para o nosso próximo vídeo, agora mudando de assunto, no qual nós vamos conversar um pouco sobre separação dos pais e o que acontece com as crianças. Um abraço grande para vocês e até o próximo.